Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001, endereço gptotal.com.br, também muito tempo nas redes sociais. Você está em mais um programa nosso no canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes durante a semana. Pauta de hoje, penúltimo grande prêmio da temporada 2025, Fórmula 1, grande prêmio do Qatar. Tivemos sprint, tivemos corrida, tivemos trapalhada de Papaya Rules, vitória de Max Verstappen e um título que permanece em aberto. Lando Norris 408 pontos, Max Verstappen 396, Oscar Piastri 392. E para a gente falar todos os detalhes deste round 23 de 24, tem aqui a companhia dos meus queridos amigos João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais será proferido neste canal e no nosso ecossistema GP Total. E temos aqui a presença diretamente da diretoria do Granny Marbles, Douglas Sardo, amigo já de longa data, uma pessoa que está sempre junto aqui do GP Total e veio aqui compor o time, fazendo aqui uma substituição, e isso aqui eu já aproveito para explicar. Nosso companheiro de bancada, Márcio Madeira, sofreu um pequeno acidente de motocicleta, está fora de combate por enquanto. A gente, claro, deseja uma melhora rápida, né? Speed recovery, vamos pegar aqui um termo de automobilismo, né? Que o Márcio se recupere logo, volte aqui à bancada e que a gente tenha mais vídeos com ele. A gente já tinha, inclusive, marcado outras coisas para outras atividades e tudo mais, já mirando também as nossas férias de dezembro e o nosso planejamento do canal para 2026. Claro, vai ter muita coisa legal. Então a gente fica aqui com essa composição hoje e desejando uma rápida recuperação para o Márcio. Queridos amigos, um grande prêmio em que deu tudo certo para que mantivesse o campeonato em aberto. Lando Norris sendo Lando Norris, McLaren sendo McLaren, Verstappen sendo Verstappen. E vou começar pelo nosso convidado da noite, Douglas, suas considerações iniciais desse GP Qatari, que deixa as coisas em aberto. E, bom, o que você pode trazer aqui? O que você tem observado, né? A gente aproveita para já pegar o teu ponto de vista a respeito desta temporada, como é que você também está analisando os pilotos da McLaren que indubitavelmente tem o carro do ano, mas que deixou Max Verstappen chegar onde chegou. Então a gente aproveita e não só pede para que você faça aí sua análise inicial, suas palavras iniciais sobre esse GP, como também você fale aí o que você tem visto durante essa temporada. Divide aqui com a gente no canal. Boa noite, meu amigo. Boa noite, amigos, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, quem estiver assistindo, né? Qualquer horário. É uma honra estar aqui com vocês, né? Os amigos do GP Total, calçando sapatos pesados aí do Márcio, né? Que honra! Bom, GP do Qatar, como você disse, né, Lucas? Foi tudo. McLaren foi a McLaren, o Norris foi o Norris. A sprint foi a sprint, né? Um treino livre de luxo que ninguém mais quer arriscar nada, ainda mais agora, né? Com o campeonato na linha. Os desempenhos do fim de semana indicavam, né? Como tantas vezes aconteceu esse ano, então um passeio da McLaren, ou pelo menos uma vitória tranquila do Piastri, que ressurgiu, né? Depois de um apagão. Mas uma bola curva aí de estratégia e uma opção bizarra da McLaren, que está todo mundo, e a gente pode falar sobre isso, né, por muito tempo, o que envolve essa decisão, por que os dois pilotos foram para a mesma estratégia, né? O fato é que o Verstappen aproveitou a situação e ele não desperdiça, né? Ele é o franco atirador total, não tem nada a perder. Ele colocou a situação, né? A McLaren vai ter que ganhar o campeonato. O piloto da McLaren vai ter que vencer o campeonato. Ele não vai entregar, né? Ele não vai deixar e leva para a última corrida. Chega vivo numa decisão que
pode ser memorável, né? Pode ser impressionante. Se ele conseguir ganhar esse campeonato, é um feito histórico, né? Mesmo que essa temporada, para mim, assim, não seja um ano de grandes corridas, né? Mas a tabela de pontuação ficou imprevisível, né? O tempo inteiro, essas atuações. É o que eu consigo ver. O Piastri parecia ter o campeonato na mão. Não dá nem para acreditar, olhando agora a tabela, né? Tão próximos, mas o Piastri chegou a ter mais de 100 pontos de vantagem para o Verstappen, agora ele é o terceiro no campeonato. Ele vai para a decisão em terceiro. Ele não é nem o segundo colocado, né? Não dá para acreditar. Parece que foi um sonho, né? Parece que foi uma coisa que aconteceu. Mas é isso aí, ele tomou essa virada. E, assim, a impressão que ficou de hoje tudo é que a McLaren deixou de torcer a faca, né? Porque levar esse campeonato vivo para Abu Dhabi contra o Verstappen é um risco que eu não sei, eu acho que eles podem pagar um preço muito alto. João Carlos Viana, meu boa noite a você, meu brother. A gente tem que lembrar que toda essa questão tática dessa corrida Qatari acontece por causa de uma limitação dos pneus. E aqui eu já deixo a minha crítica, eu tenho criticado bastante a questão da Pirelli, mas não pela Pirelli em si, pela marca, se eu gosto, se eu não gosto, mas é da questão da Fórmula 1 com monomarca, pneus monomarca, não ter guerra de pneus, que é uma coisa que eu sempre exaltei. A Pirelli, ao invés de correr atrás e fazer algum composto, etc e tal, já que não tem concorrente, fala assim, olha, vamos limitar a 25 voltas, porque mais do que 25 eu não vou garantir. E é claro que, se tratando de um local cheio de petrodólares, etc e tal, você não vai ter uma crítica muito grande à questão das áreas de escape e como elas foram construídas e o tipo de brita que foi usada ou as caixas, né, de escape do circuito, que afinal de contas eu acho meio incompatível com a Fórmula 1, mas a gente tem que lembrar que toda essa tônica, todos esses elos de corrente, né, lembrando um pouco a analogia que é sempre usada, por exemplo, pelo Lito, lá no Aviões e Músicas, que é a questão a união de elos de correntes. O primeiro elo realmente é a questão da limitação dos pneus, mas não dá para a gente deixar de falar a respeito da McLaren e o quanto ela está jogando fora pontos desde o começo, tendo um melhor carro de maneira disparada. Foi mais uma vitória que eles perderam, ao mesmo tempo em que a gente vê um Max Verstappen que, se tivesse acreditado lá atrás, os pontos que ele desperdiçou, sobretudo os da Espanha, que é uma coisa que a gente já falou aqui no canal, mas ele ainda chega vivo. Tá? Tá numa situação em que, na verdade, só a McLaren pode perder, ou a gente tem que levar muito em consideração o Max, porque o Max é o Max. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Douglas. Prazer estar aqui contigo. Bem-vindo aqui a bordo. Márcio, meu amigo, boa recuperação. E bom dia, boa tarde, está nos vendo também. De repente está na hora que você está nos vendo. A gente realmente, o Lucas, realmente fica naquela situação. Se por acaso o Max Verstappen se perder campeão no próximo domingo, se for o Max que ganhou, se for a McLaren que perdeu. Vai ser uma análise muito difícil, porque o Max ele ainda tem chance de ser pentacampeão com o tamanho de diferença que havia entre McLaren e Red Bull, principalmente ali no meio da temporada, já é algo histórico. O próprio Max, inclusive, ele já meio que deu a mão à palmatória, dizendo, olha, realmente, lá em Barcelona aconteceu aquilo, talvez se não tivesse feito aquilo, teria marcado mais pontos, teria mais próximo. Ele já deu a mão à palmatória sobre o que aconteceu lá em Barcelona. Mas é inacreditável. Novamente, eu comparar... Porque assim, a gente fala da McLaren, a McLaren foi a mesma, mas se você olhar a McLaren, ela tem quase 60 anos dentro da Fórmula 1 e já passou por várias fases, fase de Ted Meyer, depois com o Dennis. E eu até falei a semana passada, eu não imaginaria uma McLaren do Ron Dennis
tendo uma dupla desclassificação no momento decisivo do campeonato por motivos técnicos. Isso, para mim, não me entra. Né? Eu não vou falar aqui que eu acho que se fosse o Ron Dennis não teria acontecido essa estratégia, porque na época do Ron Dennis, quem lembra aqueles momentos que o Coulter e o Hackney comeram mosca na estratégia na frente ao Schumacher e ao Ross Brown, então aconteceu bastante. Então, erros estratégicos acontecem. Desde que o Gordon Moore sugeriu para fazer uma parada programada no começo da década de 80, mais especificamente em 82. Então, ao longo desses 43 anos, várias corridas foram perdidas ou vencidas por estratégia. Mas, assim, no momento em que temos essa regra esdrúxula, que nada mais vamos botar o pingo nos is. A Fórmula 1 está doidinha para colocar essa regra de 2 pitstops obrigatórios. Colocou em Mônaco, foi um fracasso, e novamente no circuito de Losail foi um fracasso retumbante. Os pilotos saíram cuspindo moribundo sobre essa regra, porque ficou todo mundo preso, atrás de todo mundo, porque ninguém poderia fazer nada, todo mundo parou na mesma volta. Então, está mais do que provado que essa regra não funciona na Fórmula 1. De qualquer forma, quando o Piastri passou reto, o Max entrou, o Lando era para vou seguir, vou marcar o Max. E eu tenho para mim que eu até lendo o que o André Stella e o Zac Brown já falaram depois da corrida, que disse, olha, não vai ter team orders em Abu Dhabi. Os 2 pilotos têm chances, então o Piastri não vai correr para o Norris. Ou seja, eu tenho, assim, não 100% de certeza, mas 98% de certeza que eles não trouxeram o Lando para separar a estratégia, para dizer, olha, aqui na McLaren é papai Rules, todo mundo direitos iguais. Se o outro vai errar, o outro vai errar também. Todo mundo se ferra junto. Não tem essa, um só se ferra. Juntos, todo mundo se ferra junto. Vamos lá. Para lascar todo mundo. Então vamos se lascar, vamos lascar todo mundo aqui. Então o Lando seguiu o Oscar e os outros 16 pilotos seguiram o Max Verstappen. Então é aquela história. Ou essa ideia é besta ou é bestial. Ou a ideia é besta. Basicamente, a McLaren deu outro tiro no pé. E novamente, a gente vai falar aqui do Lando Norris, sim. Ele teve um domingo pífio. Não andou bem. Mas, vamos lá. Vamos botar aqui uma continha de padeiro. 18 pontos em Zandvoort, que se transformou em 21, porque o Max Verstappen estava em terceiro, chegou em segundo. Então, o Max Verstappen, ao invés de ganhar 15, ganhou 18. Mais 18 pontos em Las Vegas. Nas minhas contas, já vai 39 pontos. E agora, mais alguns pontinhos que a McLaren fez o Lando Norris perder. O Lando Norris, que a gente já criticou bastante aqui nos canais. O cara que a gente mais criticou durante a temporada. E olha que o Lewis Hamilton está tendo uma temporada horrorosa. A gente já vai falar de Lewis Hamilton também. E outra coisa, a gente critica o Lando porque a gente sabe que a velocidade dele está lá. A velocidade dele, ele é capaz de fazer grandes corridas, como ele fez na Cidade do México e Interlagos. Ele pode fazer grandes corridas. Ele pode, de repente, num dia bom, suplantar o Max Verstappen. Problema. Mas ele teve um domingo pífio. Porém, a McLaren a McLaren, a gente bota na conta da McLaren, fazendo o Lando Norris e o Oscar Piastri, coitado. Ele vinha no inferno astral várias semanas, fazia um final de semana, olha, foi o melhor final de semana do Oscar Piastri. Foi superior até as outras 7 vitórias dele. Foi um final de semana dominante. A forma como as primeiras 6 voltas do Oscar Piastri, ele colocou o Max Verstappen no bolso. E depois, quando teve a relargada já com o Lando Norris, o Lando Norris nem vislumbrou chegar perto do Oscar Piastri. E a ultrapassagem que ele fez no Antonelli, quando ele voltou estava com pneus mais novos, foi para cima, foi daquela de, eu quero ganhar essa corrida. Eu não vou ganhar porque a minha equipe me derrubou. Ele foi para cima. Tanto que quando o Lando chegou,
Aí vou até usar uma comparação que o Lucas Giavone aqui, meu amigo Giavone. A agressividade do Lando é compatível de um ursinho carinhoso. O Patrick também do século XXI. Quando chegou para ultrapassar o Antonelli, ficou ali. Ele não tinha ainda, porque o Lando teria tido um problema no assoalho. Isso já não teria acontecido quando ele foi igual no Antonelli, o Antonelli fechou ele. Então, assim, vamos para Abu Dhabi com 3 pilotos na luta pelo título ainda, é algo que não é muito corriqueiro na história da Fórmula 1. Se olhar nos 75 anos da Fórmula 1, você vai ver poucos momentos com 3 pilotos chegando com chance, mas ele vai chegar com o Lando Norris precisando de um terceiro lugar para ser campeão, porém, será que o Lando Norris vai fraquejar? Será que a McLaren vai fraquejar? Como é que vai se comportar Oscar Piastri numa luta nesse momento ainda brigando pelo título? Enquanto isso, Max Verstappen, franco atirador ainda. Se ele perder o título daqui a uma semana, ele já fez uma temporada histórica. Mas ele vai de cabeça livre, e ele sabe que montou um triplex na cabeça do Oscar Piastri, do Lando Norris, do Zac Brown, do André Stella e quem que tiver lá na McLaren. Então, como eu falei, vai ser muito difícil identificar no final do ano se Max Verstappen foi campeão, se for o Max que venceu, se a McLaren que perdeu. Vai ser muito difícil fazer essa análise, porque a McLaren perdeu muitos pontos, deu muito tiro no pé, e o Max Verstappen foi brilhante, como foi brilhante nesse domingo, vamos falar dele. Ele saiu da classificação dizendo que tinha pouca chance e conseguiu se perseguir as McLaren que estavam com ordem de atacar para ver se conseguia reverter a N reticências que a equipe estratégica tinha feito, né, ao não parar na 7ª volta, no safety car, e o Verstappen conseguiu seguir as McLaren ali por perto do turno de 8 segundos, que é sobrando diferença que ele soube tirar quando ele fez a parada, e a McLaren tem que fazer 2 paradas. Então, Max, vai ser bem difícil essa análise. Porque é uma questão bastante simples, porque assim, mas como é que a McLaren ia adivinhar que tinha que entrar para fazer o pit stop? É justamente por causa da questão da limitação dos pneus. Já era obrigatório você ter 2 paradas durante a corrida. Então, é uma questão que, se não tivesse essa limitação, realmente seria um jogo em que isso aí causaria alguma dúvida. Mas vamos lá, isso já estava na equação. Todo mundo já sabia que os pneus não poderiam ser usados por mais 25 voltas. Então, é claro que se você tem que montar uma estratégia de corrida, e a gente sabe, claro, né, a corrida é dinâmica, aquilo está mudando o tempo inteiro, mas se você não faz uma previsão disso, se a equipe tática da McLaren não consegue fazer uma previsão a respeito disso, porque está cheia de dedos, porque tem 2 pilotos em disputa, vai continuar jogando ponto fora, como a gente viu em N situações durante a temporada. E aí eu já aproveito, Douglas, eu queria que você também falasse a respeito dessa balança em que a gente tem o Max, que, claro, teve seus pontos baixos durante a temporada, mas está fazendo uma temporada genial, e o quanto a McLaren está jogando pontos pela janela, tocando pontos na privada e dando descarga. Queria ver como é que é essa balança para você também, Douglas. Como o João falou, é difícil, né? Só daqui a muito tempo a gente botar na ponta do lápis isso aí, fazer uma conta, né? De ponto a ponto, o que custou o quê. O Verstappen fez a parte dele, né? A gente sabia que ele ia agredir na largada, isso é normal, ele largou no lado limpo, aproveitou, foi para o 2º lugar, e ali ele estava numa situação de, né, esperar o xadrez dessa corrida de 2 paradas, como você falou, né? De repente ele ia tentar um undercut, porque o que a gente viu nesse fim de semana, e aí, indo na direção que vocês falaram, dessa modificação de obrigação de 2 paradas que não traz eficiência, não traz corridas interessantes. Os carros hoje, eles dependem muito de ar limpo, né? Isso está muito claro. E, mais uma vez, né, o piloto da McLaren que estivesse na frente hoje ia embora. O Piastri estava indo embora, e se fosse o Norris, ele provavelmente também estaria.
é o ar limpo, né? E o próprio Verstappen, se a gente reparar naquele momento das paradas, quando a McLaren fez, ele teve o pit stop ali, ele ficou um pouco perto do Piastri, mas ele se distanciou de propósito até. Porque não vale a pena você ficar tão a 2 segundos se você não vai conseguir ultrapassar, então você queima os seus pneus, né? Ou seja, é um regulamento que acaba sendo anti-disputa roda a roda, né? Enfim. E aí, essa decisão da McLaren, né? A gente nunca vai saber, ou vai saber só daqui a algum tempo, o que está por trás deles terem feito a mesma escolha para o Norris, né? E para mim, muito disso que aconteceu hoje tem a ver lá com o Monza, né? Com aquela ordem de equipe que o Piastri teve que deixar passar. Porque nós nunca vamos saber o quanto que pesou o ambiente isso aí, né? O Piastri é agenciado pelo Mark Webber, que era um cara que ele tem uma boa influência, é um cara de peso ali, ele passou por muita coisa na Red Bull. Então, ele não vai estar deixando o piloto dele ser escanteado, né? Ele vai fazer o máximo que puder, e o Piastri, com certeza, bateu muito o pé. Então, por isso, talvez, a McLaren se viu presa, né? Tem que fazer a mesma estratégia para os dois. E é esse o ponto que, às vezes, a gente comenta, e muita gente quer... Pô, por que não bota 2 pilotos incríveis na mesma equipe, né? É com isso que a Red Bull está jogando. Bota todas as fichas no Verstappen e a McLaren fica nessa indecisão, né? Isso aí, com certeza, está custando muito ponto no campeonato. Levando em conta que o Verstappen teve aquele momento de baixa no meio do ano, né? Eu acho que eu vou dizer que no mínimo 60% desse título aí vai ser a McLaren que deixou escapar, cara, levando a vantagem de equipamento, porque a verdade tem que ser dita, né? O Verstappen, por mais genial que ele seja, no meu modo de ver, no meio do ano, ele desistiu do campeonato. Ele jogou a toalha, entendeu? Ele falou isso. O GP da Espanha ali foi o momento que a Red Bull veio com uma carteirada de atualização e era uma corrida. E eles fizeram 3 pitstops, se não me engano. Eles tentaram de tudo ali. Ali eles viram que não ia mais dar. Pensaram, pô, não tem a McLaren, a gestão de pneus deles é incrível, a gente não consegue parar. E dali para frente, eu acho que o Verstappen jogou um pouco a toalha. E, de repente, a McLaren fica aí nessa indecisão, Piastri para um lado, Norris para o outro, cada hora um deles entrega um tipo de desempenho, e o Verstappen e a Red Bull conseguem fazer um trabalho incrível. E esse fim de semana, né, mais um trabalho incrível. E o crédito tem que ser dado para o time técnico da Red Bull, né, porque parecia que o desempenho nos treinos, na sprint, o Verstappen estava meio desarmado, né, cara? Mas, mais uma vez, eles constroem o acerto ao longo do fim de semana e chegam com alguma arma para lutar na corrida, né? E deu certo, né? Com a estratégia, com o erro da McLaren, que talvez vai ser lembrado por muitos anos. Porque vamos pegar o mérito do Verstappen nesta corrida, neste domingo, que foi o de ganhar a posição na largada. Bom, primeiro de se posicionar de uma forma que ele pudesse atacar, apesar da nítida primazia em termos de eficiência do carro da McLaren. Ele se colocar nessa posição e depois, diante de um cenário tático favorável a ele vai lá e senta a bota e garante que, por mais que a McLaren tivesse um ritmo melhor de corrida, aquele pit extra ia ser definitivo. Ou seja, um cara que não errou e estava fácil errar, porque esse circuito de Losail tem esse trecho de alta velocidade. Se você errar um pouquinho, você sobe a zebra, você pode sim prejudicar o fundo do carro. Aliás, seria ótimo se a McLaren, dentro da transparência que a gente espera que as equipes tenham, mostre a sólida danificada do Lando Norris, porque senão a gente vai achar que ele teve um segundo stint horrível como ele teve, só por causa de nervosismo. Então, seria muito legal por parte da McLaren se eles pudessem ter esse tipo de transparência. Esse tipo de transparência em relação à McLaren também seria muito interessante se eles explicassem de uma maneira mais técnica por que o Oscar Piastri sumiu e agora ele reapareceu. A gente fica sem entender. Porque a McLaren, assim, patina e não explica nada. Por que ele teve uma baixa tão grande de performance?
e que a gente esperava que continuasse, porque afinal de contas a McLaren não fez nenhuma atualização, não gastou mais token, a McLaren vem com o desenvolvimento do carro congelado já há um bom tempo, então, e do nada ressurge Oscar Piastri, tá? E que faz o que tem que fazer na sprint e só não ganha a prova realmente por causa de um erro tático da McLaren, né? Crasso, na verdade, diante dessa questão da limitação dos pneus. Assim como já estamos falando aqui de transparência, a gente pede também que a própria Mercedes libere a telemetria do André Antonelli, que deixou, entre aspas, o Lando Norris passar, para que ele terminasse na 4ª colocação, porque ficou aquela impressão de que houve alguma ordem da Mercedes. É claro que isso não aconteceu, mas assim, para tirar dúvida, mostra ali a telemetria do trecho da curva, né? A gente não vai fazer espionagem industrial nenhuma, ninguém vai tirar proveito desse tipo de informação, é uma coisa muito simples, é só colocar a telemetria dessa curva na volta anterior, a -1, e a curva na qual ele errou a tomada, ele abriu demais e fez com que as posições fossem invertidas, e claro, é um lance que pode ser definitivo para o campeonato, que vai se decidir lá naquela horrorosa pista de Abu Dhabi. Na verdade, é um complexo ali de lazer, de turismo, que tem um autódromo montado ali, que parece circuito que, quando a gente era criança, você fazia ali no quarto, desviando dos móveis. Abu Dhabi é basicamente a mesma coisa, né? E só que esse tipo de transparência que a gente pede e que ajuda bastante a gente que está aqui do outro lado fazendo as análises de corrida, isso aí esclarece de maneira cabal, você fica sem dúvidas, sem precisar ter que fazer especulação nem nada, para que a gente tenha realmente respostas a respeito disso. Ou seja, vai dar boa vontade também das equipes, e elas não estão tendo boa vontade. Já falei de McLaren, já falei aí a questão de Mercedes, mas voltando a Lando Norris, a gente já falou de Piastri, porque Piastri fez a parte dele, ele ressurge, e a McLaren não explica o porquê que ele derreteu e por que ele está ressurgindo agora. É um circuito que encaixa bem para ele. Que resposta é essa? Sabe? Ao mesmo tempo que a gente tem... E outra coisa, né, Lucas? O Norris que sim, está sentindo a pressão, porque ele é um cara suscetível à pressão. João, vamos falar um pouco de Lando e claro, o que você tiver para complementar. Eu ia falar justamente do Oscar, né? Foi algo que semana passada a gente já estava falando aqui, ó, o Oscar Piastri está muito mal, ele precisa de um divã, mesmo precisa do telefone do psicólogo do Peco Banhaia, todas essas coisas. E de repente ele aparece, faz o melhor final de semana. Eu considero esse final de semana do Piastri melhor do que as 7 vitórias dele. Ele dominou o final de semana. Muito impressionante. Né? E sobre o Lando Norris, está acontecendo com ele algo que o Márcio já tinha falado. É muito difícil você fechar o seu primeiro título mundial. É muito difícil você estar servindo para o seu primeiro Grand Slam. Você bater um pênalti que vai ganhar a sua primeira Copa do Mundo. Então o Lando está... e você vê que o Lando até demonstra aquele perfil cuti-cuti que ele tem, de ser um cara mais frágil emocionalmente. Então, essa falta de clutch, eu gosto de dizer, usar a palavra clutch, muitos usaram no esporte americano, essa falta de clutch do Lando, meio que tinha desaparecido, voltou com toda a força, porque não devemos esquecer que o Lando, ele errou tanto no SQ3 da sprint, como no Q3 da corrida principal. Ele poderia ter ficado com a pole, como o Douglas falou aqui, você ter o ar limpo é tudo, tanto que o George Russell falou depois da corrida, ele passou assim, mais de 50 voltas atrás do Radiar. O Radiar furou o pneu, e imediatamente ele ganhou 1 segundo por volta. Você tem que ter noção de quanto faz diferença o ar limpo. E o ar limpo poderia estar a favor do Lando Norris. E o Lando Norris falhou de novo. Então, por mais que o destino do campeonato ainda está nas mãos do Lando Norris, abaixo do 3º lugar, mas ele não passa a confiança que ele vai ser 3º lugar em Abu Dhabi, meio que lá na pole, ele não passa essa confiança. Então o Lando está
perigando perder um título. Olha, a McLaren, olha, eu estava até falando que, olha, provavelmente se o Piastri perder esse título, ele precisa no principal, o Lando Norris também, apesar do baita na lista para o futuro da carreira dele. Vai ser um título assim, muito dolorido. Se a McLaren perder esse título, olha, o Zac Brown tem que ter uma reunião bem séria na segunda-feira, dia 7 de dezembro. Uma reunião bem séria, bem a portas fechadas e cobrar geral. Que é inaceitável você... Não devemos esquecer, a McLaren foi campeã de construtores, com 6 rodadas de antecedência. 6. Ela chegou a ter o mesmo, somado o segundo, terceiro e quarto, não dava a pontuação da McLaren, foram dobradinhas seguidas. E perder o título de pilotos é aquela história. O Mundial de Construtores é importante para as equipes, mas o que fica no imaginário do público, dos fãs, é o Mundial de Pilotos. Então, quando a gente vai olhar para 25, se o Verstappen for campeão, não vai adiantar nada todo esse sucesso da McLaren, ter o melhor carro, ter sido campeão de construtores com ampla vantagem. Quem ganhou foi a Red Bull, o Max Verstappen. Então, a McLaren precisa de uma boa chamada. E a gente já falou aqui muito do Lando, né? Muito do Oscar. Realmente, esse retorno do Oscar foi muito impressionante. Assim, olha, foi muito impressionante. Ninguém imaginaria. E outra coisa, não foi que a corrida foi 3 semanas atrás. Não, foi semana passada. Semana passada o Oscar tinha feito uma corrida medíocre em Las Vegas. Muito abaixo do Lando. De repente, o homem aparece sendo pole mais rápido, todo mundo no bolso. Vamos ver o que nos espera. Douglas, antes de eu passar a palavra para você, 2 coisas que são bastante importantes a gente falar. Primeiro, que nesse fim de semana, o Lando Norris se tornou o piloto McLaren mais longevo em termos de largadas. 151 largadas pela McLaren. Superando nomes históricos. A gente está falando de Alain Prost, de Ayrton Senna, de Mika Hakkinen, de David Coulthard, etc, etc e tal. E segundo, que se realmente Max Verstappen for o campeão em Abu Dhabi, vai ser a maior remontada da história, porque vai ser o título em cima da equipe que conseguiu o campeonato de construtores de maneira mais antecipada de todas. Foi bom você ter colocado isso, João, que é a questão da antecipação, da antecedência com a qual a McLaren conseguiu esse campeonato de construtores, e a gente tem que lembrar que a McLaren já teve o carro do ano lá em 2024. Essa foi uma belíssima evolução do carro. Mas em 2024, o Max Verstappen ainda manteve o título na mão. É um carro que foi mais ou menos, a gente até, se puxar pela memória, a partir de Miami, que foi quando o Lando ganha uma corrida, a McLaren realmente, dali para frente, ela já começa a ter o melhor carro. Mas mesmo assim, o Max Verstappen que consegue fazer uma temporada que de alguma forma me lembra a temporada de 85, com a qual o Prost foi lá manejando, fazendo o management dos pontos. Existem temporadas similares a isso, a própria temporada do Ayrton em 91 foi assim, a temporada do Button, aquela Cinderella Story da Brown GP, mas que não teve com a McLaren ameaçar o Verstappen a respeito do título de pilotos. Agora ela teve o melhor carro praticamente o ano inteiro, só em situações pontuais ela não teve realmente. E ela ainda corre o risco de perder. Vamos lá, João. Eu levantei aqui o dedo aqui que me vem aqui à mente. Não sei se você vão ter em mãos, mas se não me engano, em 2010, quando o Vettel foi campeão, ele só liderou a última corrida. E não liderou nenhum momento do campeonato. Eu acho que o Verstappen vai fazer a mesma coisa. Eu acho que ele não liderou nenhum momento. Se ele for campeão, lógico. Eu acho que não liderou nenhum momento o campeonato. Eu acredito que não. Desculpa aqui, pega todo mundo no contrapé. Mas eu acho que também seria pesquisando aqui, João. Enquanto você está falando, eu estou pesquisando aqui, ver se eu encontro. Se não estou enganado, o Vettel foi campeão. Ele foi campeão em 2010 assim. Ele não foi líder em nenhum momento, foi líder na última corrida. Posso estar enganado. Eu acho que o Verstappen vai repetir esse feito. Se não repetir, vai ser a primeira vez. Eu acho que é isso mesmo.
Ele chegou até um ponto do Norris no Japão, né? 62 Norris, 61 Verstappen, mas não liderou, né? Que ele ganhou aquela prova no Japão. Então é mais um fator do tamanho da remontada, se o Max Verstappen foi pentacampeão no próximo domingo. Vamos lá, Douglas, suas palavras a respeito dessa questão, porque está bastante claro que, para mim, pelo menos, e aí vai da sua consideração também, porque a dupla da McLaren é muito inferior ao Max. É muito inferior ao Max. E aí você tem uma equipe McLaren que também não ajuda, também joga ponto fora, também vem com regras internas e essa tentativa mambembe de querer apresentar uma equidade, uma distribuição em uma igualdade entre os pilotos. Eu queria que você também colocasse o seu ponto de vista a respeito disso. Essa questão da McLaren, né? Então a gente não tem como ignorar, não dá para dar todo o crédito para o Verstappen, né? Mas também não dá para tirar todos os créditos do Verstappen e dizer que está caindo no colo dele se ele ganhar, porque a McLaren enfileirou bobagem. Não é isso, né? Mas com certeza esse é um ponto crucial, né? A dupla de pilotos da McLaren é aquele negócio, né? Nenhum dos dois está no nível do Max, né? E eu acho que no grid hoje procura-se um adversário para ele à altura, né? Não tem o Hamilton e o Alonso são grandes campeões, né? Mas já estão na descendente da carreira deles, né? Uma outra situação. E Norris e Piastri tendo essa oportunidade, mas sempre espanando em alguns momentos. Esse cenário todo também mostra um pouco assim, talvez o equívoco da McLaren de ter feito essa escolha de trazer o Piastri de repente. Talvez o caminho correto teria sido manter um companheiro de equipe menos ameaçador para deixar o Norris mais tranquilo lá na frente. Por motivos que, né, a gente só vai sempre especular, eles trouxeram o Piastri e nessa mexida, né, eu sempre digo, quando a McLaren traz o Piastri, ela está dizendo assim, olha, Norris, então, um grande piloto, tu trabalhou aqui com a gente esses anos aí, mas a gente acha que você ainda não está assim naquele nível, a gente está procurando algo novo, alguém na praça, né? Então você tira um pouco a confiança do piloto, você traz alguém para rivalizar com ele, né? E a gente viu o ano passado quanto o Norris dominou o Piastri em termos de velocidade. O Piastri ainda segundo ano, agora esse ano tudo mudou, né? Durante boa parte da temporada o Piastri encarou de igual para igual, botou tempo, treinou na frente, dominou o campeonato em alguns momentos. Isso mexe com a confiança. Mexeu com a confiança do Norris. O cara veio na minha equipe, no mesmo carro que eu, e colocou. Então, a própria McLaren talvez semeou esse caos interno com essa escolha e, não sei, as pessoas, esportivamente a gente quer, né, uma briga boa. A gente não quer a situação da Red Bull, né? Tsunoda ali, coadjuvante total, não faz nada, mas... Chegou em 10º, marcou um pontinho. Parabéns. Marcou um ponto, nossa. O Rajá furou o pneu, né? O Rajá furou o pneu, não devemos esquecer desse detalhe. Não fosse o furo de pneu. Aliás, o Adjar está num fim de ano muito interessante. Sim. Realmente foi um pecado. A gente fica condoído com esse tipo de situação. A gente se solidariza, porque ele estava fazendo uma belíssima corrida. Ele, aqui, qualifying dele, 6º lugar, largou em 6º. Largou bem mal. À frente do Tsunodinha largou em 16º, né? O cara que desviou de todas as carambolas aí de acontecimentos de pista, Gasly, Hülkenberg, etc e tal, ele conseguiu desviar de tudo isso, ainda marcou um pontinho, né? Mas claro que o Noda está com provavelmente dias contados aí, porque não apresentou nada de considerável até. O Tsunoda. Então, o pessoal está até brincando, fala assim: puxa, traga o Checo Pérez de volta para a Red Bull para a última corrida.
Seria muito interessante trazer o Checo Pérez de volta e falar assim, olha, um bom filho a casa torna, vai lá, seja o ministro da defesa e ajude o Verstappen contra os mamões da McLaren. É claro que eu estou fazendo por errado, gente, calma. Brincadeira. Os papaias ali, os caras de mamão, que... tô brincando com a situação, gente. Mas Tsunoda realmente não acrescenta nada. O termo é exatamente, não acrescenta nada. Isso. Mas Lucas, pode ser que o Tsunoda, numa tentativa literalmente kamikaze, dá no meio dos carros da McLaren e dá o título. Duro que ele larga em 16º, não dá nem para fazer isso. Sabe? Se ele dá largasse ali quarto, terceiro, faz uma largada meio Irvine ali contra um Jacques Villeneuve, que foi na Austrália 97, aí uma coisa um pouco mais ousada, assim. Mas claro que a gente brinca, mas tem a situação de que realmente a McLaren tem que cuidar de 2 pilotos, toda a atenção da Red Bull está concentrada no Max. Agora, eu vi, Lucas, só falando aqui sobre o Piastri, ainda assim, eu ainda vejo algum reserva de potencial no Piastri. O Douglas falou bem, realmente. Não esquecer, a McLaren contratou bem muita gente. Está tendo até processo por causa do Alex Palou, tem Pato, tem muita. Até o Bortoleto, eles contrataram até o Bortoleto, que depois a gente lembra. Eles contrataram o Bortoleto e depois repassaram para a Sauber/Audi. Mas eu ainda vejo uma reserva de potencial no Piastri. E ele demonstrou nesse final de semana que ele é um cara capaz sim de fazer. Agora ninguém sabe por que cargas d'água ele faz isso, ou porque não vinha fazendo nas últimas corridas. Mas ainda enxerga um pouquinho uma coisa assim. Eu acho que o Lando é isso, o George Russell é isso. Agora eu vejo o Piastri. O Antonelli, que a gente vai falar um pouquinho, até falando um pouquinho do Antonelli, depois da corrida teve até uma celeuma, né? Porque no rádio, após a corrida, o Jean-Pierre Lambiase falou: olha, o Antonelli deixou o Norris passar. Aí o Toto foi tomar satisfação: olha, isso não aconteceu, você não viu. Aí o Jean-Pierre Lambiase, tá ok. Só que o Helmut Marko, naquela delicadeza dele, foi falar para a imprensa alemã que, olha, foi claro, ele deixou passar, e o Toto Wolff tocou a arara. Então, criou toda essa celeuma entre os dirigentes austríacos, dois são austríacos, eles que se entendam, e falar em Antonelli. Né? A gente tem que lembrar também que é papel do Helmut Marko fazer isso. Ele é o cara que morde. Ele é a face agressiva da Red Bull. Red Bull, ela tenta se fazer como uma marca descolada. Quando a gente pensa na Red Bull enquanto marca, brand image da Red Bull, ela tenta passar como uma marca descolada, que é voltada a esportes e toda. Mas tem esse lado, tem um Helmut Marko lá, que serve justamente isso, para ser a tropa de choque. Ele é a tropa de choque da Red Bull. Se precisar morder, é dele que vai ser as palavras. É o Pitbull. É o Pitbull da Red Bull. É o cara que vai... As palavras ásperas cabem ao Helmut Marko. E a gente sabe como é que é jogado o jogo. Né? Ao mesmo tempo que, como eu disse, assim, olha, libere a telemetria do garoto lá. Curva, volta a -1, volta do incidente. Pronto, não tem dúvida nenhuma, ninguém vai copiar desenho de Mercedes, não vai ter espionagem industrial, não vai ter absolutamente nada, libera a telemetria, pronto, esfrega na cara do Helmut Marko a telemetria, pega o papel, imprime, esfrega na cara dele, pronto, está resolvido o problema, resolve o nosso problema enquanto jornalista analítico da corrida também, né? Mas falando a gente já vai voltar no assunto Antonelli, mas antes a gente tem que lembrar que o Carlos Sainz chegou numa ótima terceira colocação na corrida e o cara está agradecendo de ter sido dispensado pela Ferrari. Vamos lá. Douglas, vou começar com você, que você riu primeiro. O Sainz saiu rindo à toa, né? Tá com tudo aí nessa reta final. O Leclerc estava... seguinte, só abrir um parêntese aqui, eu estava vendo Fórmula 1 Data Análise
antes aqui da gente evoluir para a conversa. O pace do Verstappen era 0,4. Ele estava tomando 4 décimos da McLaren. O Red Bull do Verstappen era 0,4 inferior que a McLaren. A Ferrari estava tomando 1,5 segundo da McLaren. E o Hamilton tomando 2 quase. 1,5 é o Leclerc. A gente já vai falar sobre Ferrari, etc. e tal. Mas assim, Carlos Sainz com o 4º melhor pace da corrida. E uma sorte incrível. Esse cara tem uma sorte, ele tem uma iluminação, as equipes que ele consegue, as vagas que ele consegue. Quando a gente achou que ele ia ter um downgrade violento a respeito de Williams, tá aí a Williams muito à frente de Ferrari. Ferrari uma crise técnica total e absoluta. Vamos falar um pouco do Sainz, claro, voltar em Antonelli, porque Antonelli é o nome hoje da Mercedes. Estou propondo isso para que vocês possam desenvolver também, mas um Sainz que religou os multi-operator, principalmente depois das férias. O cara voltou, ele estava tendo um começo de temporada muito complicado na Williams, tomando tempo, tomando ponto do álbum o tempo inteiro. O álbum é um cara que muitas vezes eu considero superestimado. Eu acho ele só um cara ok. Um cara que também foi frito em óleo quente do programa da Red Bull e que não provou o virtuosismo nem nada, mas enfim, tava metendo tempo no Sainz, e parece que o Sainz agora entendeu o jogo como joga, faz um pódio aí, e vê a Ferrari lá atrás, pelo espelho retrovisor, nem viu o espelho retrovisor dele, não apareceu ponto vermelho em nenhum momento. O Sainz, um grande fim de semana, né? E uma coisa que me intriga na Williams nesse momento, além desse ressurgimento todo, é esse efeito gangorra da equipe, né? Porque o Sainz aparece agora e o Albon é que despenca, né? Ele tem sumido das corridas, tá se apagando no campeonato. Hoje ele fez uma prova muito ruim, né? Lá no fundo, nunca conseguiu se destacar. A gente sabe que era difícil de ultrapassar, né? A gente já foi falado, a gente fala bastante aqui. O ar limpo é tudo hoje, né? É vida. Inclusive, antes da prova, eu vi a Juliane Serassoli dizendo que o ar limpo daria 3 décimos, mais ou menos. Ou seja, era praticamente a diferença da McLaren para a Red Bull, né? Provavelmente, se o Verstappen, de repente, tivesse conseguido pular na frente na largada, ele dominaria a prova por causa do ar limpo. Então, o Sainz dando uma demonstração de resiliência, né? Porque foi um ano muito ruim para ele até aqui, muito duro, sair da Ferrari daquele jeito, essa situação toda, e ir para a Williams que parecia uma canoa furada, e a Williams tomara, né, que continue mantendo esse momento, tomara que o ano que vem seja ainda melhor. A gente sabe que o trabalho lá é muito difícil, né, do James Vowles, né, é uma missão complicada, porque a Williams, vou falar de forma simples, a Williams está parada no tempo uns 20 anos, né, desde que, a verdade é essa, depois que acabou a parceria da BMW lá, eles ficaram uma estrutura parada no tempo, né, e muita coisa mudou de lá para cá, e para você colocar um time desse no eixo, assim, é difícil, cara. Então, mas muito legal que o Sainz consiga esse resultado, ele se recupera. Ele é um bom piloto. Eu não acho que ele é... O pódio dele. Lembrar que ele já tinha pego um terceiro no Azerbaijão. Ele não é um gênio, né? Ele não era melhor do que o Leclerc, por exemplo, como acho que talvez muita gente tentava vender na Ferrari. Mas ele é um cara capaz de atuações, capaz de entregar um desempenho, como ele venceu em 2023, a única corrida que a Red Bull não ganhou, aquele dia em Singapura. E hoje eu acho que ele usou um truque parecido, né? Eu fiquei com a sensação de que ele deixou o Antonelli se aproximar dele no final de propósito, para o Antonelli ter o DRS no final para poder se defender do Norris, né? Porque na cabeça dele, se o Norris passasse, o Norris ia passar por ele também. Ele ia perder o pódio, né? Então ele jogou ali um jogo de... Só que o Antonelli acabou... Não na farofa. Faltou combinar com os italianos, com os russos. O Antonelli farofa. Tá?
Mas o Sainz fez um grande fim de semana e o Albon está na 7ª corrida consecutiva sem marcar ponto. Sim. Enquanto isso, o Sainz conseguiu 2 pódios e está vindo de um 5º lugar em Las Vegas, ou seja, um top 5. Tá? Ele está só 9 pontos atrás do Albon agora no campeonato. Então, ele está chegando. Ele é P10, ele está na 10ª posição do campeonato, está em próximo, 9 pontos atrás do Albon. É impressionante essa subida do Sainz. Veja, isso era o que a gente esperava do Carlos Sainz desde o começo do ano. Né? Demorou um pouco, mas ele pegou a mão da evolução. A gente tem que sim elogiar o processo evolutivo da Williams, porque é uma equipe bem melhor do que era ano passado. Em termos de performance, de pontos, possibilidades do carro. Né? Porque está sendo a melhor do resto, digamos assim. Né? A gente tem as 4 primeiras equipes. Ok, a Ferrari está numa crise danada, a gente já vai chegar nela, mas a gente tem a questão de que a Williams é uma equipe que, dentro daquele bololô de meio de grid, foi a que ofereceu umas possibilidades com pódios, com pontos e tudo mais. Né? Se a gente pegar aqui construtores, ela está com 137 pontos, a Racing Bulls está com 92. Aston Martin com 80, Haas 73, Sauber com 68 e, incrivelmente, Alpine com 22. Então, sim, está sendo a melhor do resto. E a gente tem, claro, a Ferrari aí que... mas vamos falar do Antonelli primeiro, porque eu quero propor para vocês essa frase, de que hoje o piloto do momento da Mercedes é o Andrea Kimi Antonelli. De alguma forma, ele já conseguiu chegar já em seu primeiro ano como um novato, como um cara super novo, como um cara que cometeu a bobagem lá de levar os coleguinhas tomar todinho lá em Imola. Com o Toto Wolff. Com o Toto Wolff, cantaram meu lanchinho, vou comer para ficar fortinho e crescer. Fizeram tudo aquilo ali. Ele demorou um monte para se recuperar disso. E veja o efeito do Bortoleto agora. A gente vai chegar no Bortoleto também. Porque ele fez mais um fim de semana apagadíssimo. E isso, para mim, ainda é eco do manual errado que ele usou para viver o fim de semana de Interlagos. Tá? Só que eu quero propor isso aí. O piloto do momento hoje da Mercedes chama-se Andrea Kimi Antonelli. Isso em sua primeira temporada, isso com toda a sua juventude. Ele tem 12 anos de idade ainda. Tá? É um garoto de tudo, e já consegue suplantar, já consegue meter tempo num piloto que é sólido e que já teve corridas de gente grande como o George Russell. Queria que vocês comentassem isso. O George Russell percebeu que vai ter muito trabalho em 2026. Ele que se vende, o Russell se vende muito, eu sou muito subestimado, ninguém olha para mim, principalmente naquele momento que não devemos esquecer, a temporada da Fórmula é tão longa, de 24 corridas, que tem certos momentos que ele acaba esquecendo, que no meio da temporada, eu acho que mais ou menos ali em Barcelona, quando o Verstappen apertou aquele botãozinho, e muita gente já tinha quase certeza que ele iria para a Mercedes já em 2026, né? Aquele momento do Horner, tudo. Então, muita gente pensa que foi lá atrás, uns 2 anos atrás, não, foi 4, 5 meses atrás apenas. E o George Russell é um piloto, sim, que muito sólido, mas você vê que ele tem um teto ali, ele vai até aquilo ali, dificilmente passa daquilo. Sim, ele é capaz de vitórias, como em Montreal, mas ele é capaz eu acho que ele conseguiu uma pole muito impressionante em Singapura. Mas você percebe que o Antonelli tem uma reserva, tá falando aqui do Piastri, ele tem uma reserva potencial maior do que o Russell. Ele está no primeiro ano, 19 anos, apesar de 19 com carinha de 14, de 12, né? Nem espinha ele tem, coitado. Então, assim, eu lembro até aquela frase do Ricardo com o Lando Norris, né? Não vamos entrar em maus detalhes literalmente sórdidos. E o Antonelli, sim, ele é um piloto com potencial, para mim, uma reserva potencial maior, e não devemos esquecer, ele é, assim, a menina dos olhos do Toto Wolff. Tanto que o Toto Wolff tomou todinho com ele em Imola.
Mas não foi por outro motivo, porque ele enxerga o André Kim Antonelli como o futuro Ele, na verdade, enxerga o André Kim Antonelli quando o Max Verstappen, né, o Jos Verstappen bateu na porta dele em 2014, e ele não deu a chance para o Max Verstappen. Não, ele é muito jovem, não temos vaga, papapá, e ele foi para a Red Bull, tá, e hoje ele é o cara, o algoz da Mercedes, do Toto Wolff. Então, o Toto Wolff enxerga o André Kim Antonelli meio com o Max Verstappen dele. O meu Max Verstappen é o André Kim Antonelli. Então, ele bota muita fé, e o Kim Antonelli, depois daquele momento bem oscilante ali no meio da temporada, apesar daquele pódio no Canadá, ele se recuperou, fez duas baitas corridas ali em Interlagos e em Las Vegas, principalmente em Interlagos, e novamente ele fez uma ótima corrida em Qatar, botou 20 segundos no Russell, não devemos esquecer, ficou na frente, ele largou muito melhor do que o Russell e despachou o companheiro de equipe com alguma facilidade. Então, o Russell vai ter trabalho no 26. Muito trabalho. Vai lá, Douglas. Essa questão da Mercedes, né? Sobre o Russell, eu penso parecido com vocês. Alguma coisa diferente, talvez. Eu acho o Russell, às vezes, ele dá uns apagões, assim, ele some de algumas provas. Mas ele é um cara que consegue entregar atuações boas, excelentes. Ele mostrou solidez durante essa temporada. A gente elogiou a solidez dele durante a temporada. Exato. E os momentos em que a Mercedes teve um bom carro, dele realmente aproveitar esses momentos, como foi do Canadá. Mas agora, nas últimas 4 corridas, a gente viu o Antonelli ter essa crescida, essa curva de crescimento, de aprendizado e de performance aumentar de forma que a gente olha e fala assim, opa, não só chegou no nível, como está superando. É essa a questão, porque se o George Russell tivesse vindo de uma temporada meio claudicante, de pisada de tomate, de fazer o que o Lando fez o ano inteiro, de fazer um monte de bobagem, etc. e tal, não é o caso. A gente estava falando de um cara que vem de uma temporada muito boa, né? E que, de repente, pelo menos as últimas 4 corridas, a gente está vendo um Kim Antonelli que aquele gap entre os dois não só não existe mais, como agora existe essa alternância em que o Antonelli está se colocando à frente. Essa questão, eu vejo assim, hoje em dia, eu bato muito nessa tecla quando eu converso com os amigos, é muito mais difícil hoje um novato entrar e pegar o ritmo dos carros de cara. O degrau da Fórmula 1 hoje para as outras categorias é imenso, não tem paralelo, não tem carro parecido fora da Fórmula 1 para você se adaptar. Então é muito diferente do que a gente via, para citar um pouco de história, 40 anos atrás, quando o Nelson Piquet entrou e já entrou batendo roda com o Niki Lauda, que era o melhor piloto do grid, talvez, para muita gente. Ou o Senna já entrou e rapidamente pegou o ritmo, o Prost entrou. Esses fenômenos do passado entravam um pouco mais adultos, né, ali por uns 25 anos, às vezes, e já pegavam a mão. Então, o Antonelli, muito novo, num regulamento tão difícil, me espanta bastante ele ter 2 fins de semana que nem Interlagos e agora, em que ele domina o Russell, depois dele ter mostrado as fragilidades dele durante o ano. Nas pistas de alta, ele sofreu demais. Talvez até por uma questão física, né? Ele não tem nem o preparo, talvez, a carga aerodinâmica é diferente nessas curvas mais velozes, não sei, alguma característica ali que ainda não pegou. Então, ele não é um piloto pronto. É um projeto, né? A Mercedes está talhando esse cara. Ele está em plena curva de aprendizado. Ele está começando. Mas a gente viu nessas pelo menos as últimas 4 corridas, essa curva subir bastante. Mas é um potencial grande. Um potencial, E assim, a nossa opinião, a gente está aqui para dar a nossa opinião, né? Vale. Mas eu sempre digo, né? O mais importante da nossa opinião é a opinião do Toto Wolff. E assim como a McLaren um dia, quando escolheu o Piastri para a McLaren, ela estava meio que deu um recado para o Norris, tipo, olha, tu é bom, mas não sei, talvez o Piastri seja melhor. A Mercedes já tinha o Russell,
e estava saindo de um casamento com o Hamilton. Eles poderiam ter escolhido, de repente, um Sérgio Pérez, Carlos Sainz. Estamos falando Carlos Sainz. um cara que O já próprio estava... Sainz acabou sendo preterido para essa vaga para que o Antonelli já estreasse de Mercedes. Ele escolheu o Antonelli, ele não está só apostando no Antonelli, ele está meio que dando um certo recado, de que ele não aposta totalmente no Russell para mim. Essa é a mensagem que ele passa. Então é um rapaz que ele tem fragilidades ainda, e é um cara que tem muito para aprender, mas ele já demonstrou um potencial muito grande. Na chuva ele anda muito bem, nas fórmulas anteriores ele já fez corridas interessantes no molhado. Ele é um piloto que demonstra, assim, se ele conseguir se adaptar plenamente, ele vai incomodar o George Russell, que está vendo tudo isso, né? E viu tudo isso com toda essa especulação de que o Verstappen podia pegar a vaga dele, né? Então, a situação dele na Mercedes é nebulosa, a meu ver, meio esquisita. Vai ser interessante se o Antonelli crescer aí. É um duelo que promete no próximo ano. E veja, isso aí coloca, de alguma forma, uma pressão extra no Bortoleto. Por quê? Porque a gente está vendo os novatos, a maioria dos novatos, numa crescente muito interessante para esse fim de ano. O Isaac Hadjar, que a gente já elogiou aqui, ele só não foi bem quando botou o capacete do Prost lá, a homenagem dele lá no GP do México deu totalmente errado, coitado. Mas é um piloto que me surpreendeu positivamente, eu não canso de dizer, eu considerava o cara, o cara é um piloto de entre safra, aí deu sorte de virar titular. Não, tá fazendo uma baita temporada, isso é um negócio muito legal, tá? É um cara que tá andando melhor que o Yuki Tsunoda, que era o cara que seria um alvo para ele em termos de referência de performance, e o Liam Lawson, que foi rebaixado e que continua andando menos que o Hadjar. Vez ou outro o Lawson está na frente, mas se for para elogiar um dos pilotos da Racing Bulls, eu sou muito mais o Isaac Hadjar. Mas o Lawson está dando mais que o Tsunoda, né? Lembra. E os dois estão andando mais que o Tsunoda. Então, os dois estão andando mais que o Tsunoda. Veja, o Franco Colapinto é uma questão à parte, porque a Alpine é Alpine, a gente sabe que ele está tomando tempo constantemente do Gasly, mas assim, o que a gente tem de Alpine é uma coisa mais complicada, mas quando a gente pega um Oliver Berman, que está também constantemente andando na frente do Ocon, fez o Ocon sumir, e foi o primeiro cara da Haas a pontuar por 5 grandes prêmios consecutivos. Neste fim de semana poderia até ter pontuado, não fosse infortúnios da corrida para ele. Ele poderia também... Ele estava na zona de pontuação. Ele estava na zona de pontuação quando o pit-stop da Haas tudo errado lá, ele estava na zona de pontuação. Ele até deu uma de manso, né? Ficou batendo o volante lá, deu uma de manso. Era um cara que tá também nessa crescente. E aí você tem um Bortoleto que, para mim... Vamos falar de Bortoleto rapidão aqui, antes da gente entrar em Ferrari, porque Ferrari também é outra questão que a gente vai analisar em profundidade. Mas, para mim, ainda é eco de Interlagos. A curva de aprendizado do Bortoleto, para mim, está demorando um pouquinho mais do que a gente viu ele sendo campeão de Fórmula 3, campeão de Fórmula 2 também. Se a gente vê um André Kimi Antonelli já começando a meter tempo num George Russell, a gente já era para estar vendo o Bortoleto em condição de igualdade com o Nico Hülkenberg, que é um cara que é experiente, mas ele não tem o mesmo passe do George Russell. Tá? Já era para a gente estar vendo o Bortoleto em seu processo evolutivo, a gente está vendo ele em pé de igualdade e aquela coisa, não, anda mais vezes à frente do Hülkenberg, etc. e tal. Se ele não fizer isso no ano que vem, vai ser complicado. Né? E não é uma cobrança da imprensa brasileira. Não, eu estou colocando cenários em que os novatos desse ano conseguiram fazer isso. A gente sim está levando em consideração que o carro da Sauber provavelmente é o mais manhoso de todo o grid. Em termos de... A Alpine é um caso à parte porque tem a questão do motor. O motor é só deles... mas é a questão do comportamento dinâmico do carro. Tá? E a gente está colocando o seguinte, o Bortoleto tem todo aquele potencial que a gente vê nos outros caras aí, no Kimi Antonelli, no próprio Hadjar, que o Bortoleto botou o Hadjar no bolso no ano passado, na Fórmula 2. Tá?
E a gente não está conseguindo ver isso nesse fim de semana, mais um fim de semana apagado dele. O Nico Hülkenberg tinha muito mais chances de ficar na zona de pontos, teve lá um infortúnio no começo também, nas voltas iniciais, até provocou ali a questão do safety car, etc e tal, podia também ter possibilidade de chegar nos pontos, enquanto o Bortoleto não teve a menor chance no fim de semana inteiro, e para mim isso continua sendo ecos do manual errado que ele leu para encarar o fim de semana de Interlagos. Vamos falar um pouquinho de Bortoleto, gente, antes da gente entrar em Ferrari, porque Ferrari também vai tomar bastante nosso tempo aqui. Acho que o Bortoleto, o Zé falou, acho que o Zé falou tudo do Bortoleto. Ele é um piloto que ele em vários momentos na temporada ele botou tempo no Hülkenberg, é tanto que ele estava na frente no head-to-head no grid, ele estava na frente do Hülkenberg. E desde a presepada de Interlagos ele tomou a virada. Hoje o Hülkenberg está à frente do Gabriel Bortoleto. Esse final de semana realmente foi um final de semana muito apagado, também atrapalhado pela punição do erro do Bortoleto em Las Vegas, e ela largou praticamente na última posição. Hoje, né, o Colapinto, só um parecido com o Colapinto, eu acho um piloto mais superestimado, tá falando aqui subestimado, superestimado, para mim o Colapinto é o piloto mais superestimado que tem no grid, mas voltando aqui ao Bortoleto, ele já começou o final de semana com esse punição a cumprir, largou lá atrás, galgou algumas posições, mas bem longe de estar na pontuação. Ele foi um dos pilotos que reclamaram dessa história da estratégia engessada pelos 2 pitstops obrigatórios. Mas isso não desfaz a sensação do que o Gabriel Bortoleto, ele no meio da temporada ele tem uma evolução interessante. Aquele campeão da Áustria foi muito interessante, ele chegou em 6º lugar. Ele podia ter feito mais, tinha condição de ir para cima, mas ele ficou ali nos pontos. Não, vou marcar meus primeiros pontos. Acho que foi 6º ou foi 7º, não vou recordar aqui. Ele marcou alguns pontos até a corrida de Interlagos para cá, a manteiga desandou completamente. 2 corridas que ele bateu na primeira volta, né, pelo menos dessa vez não bateu, mas ele é um piloto de muito potencial, sim, mas ele meio que ficou um pouquinho para trás em comparação com os outros novatos, principalmente Perman, Antonelli e Rajar, que, segundo consta, deve ser anunciado durante essa semana como companheiro de equipe do Max Verstappen na Red Bull em 2026. Não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, mas provavelmente isso vai ser o futuro do Isaac Hadjar na Fórmula 1 em 2026. Eu ainda acho que ele ainda vai... Douglas, antes de eu passar a palavra para você, acho que o Hadjar ainda vai dar sorte, porque o regulamento de 2026 mudou bastante. Então você não vai ter esse carro extremo que só o Max Verstappen consegue pilotar. A gente vai ter uma outra situação, e aliás é uma coisa que para a gente vai ser bastante complicado, a gente, enquanto análise, né, analista de cenários, esse regulamento de 2026 vai ser bem complicado a gente colocar previsões, etc e tal, porque realmente muda bastante coisa, muda a questão do chassi, o motor a combustão interna, um maior protagonismo no motor elétrico, as próprias mudanças das equipes, né, os motores novos que estão chegando. Então, tudo isso vai ser um fator de complicação. Mas vamos lá, Douglas, a tua palavra do Bortoleto. Então, o Bortoleto, né, como vocês falaram, esse, com certeza, o impacto de todos desse mau momento, né, de Interlagos, desse peso de correr em casa, ele está carregando isso aí e só vai se livrar disso a hora que ele fizer uma boa corrida novamente, né, talvez. Agora, quando começou essa temporada, veio essa leva de novatos, né, e se falou muito, né, às vezes as pessoas têm uma ânsia muito grande, querem renovação no grid. Muita gente, até eu mesmo, acho que criticava um pouco a manutenção do Hülkenberg, talvez. Mas a gente vê também o quanto que faz diferença essa experiência desses pilotos aí. O Hülkenberg, ele consegue, mesmo que ele não tenha o potencial mais, ele já é um cara que já bateu no teto dele na Fórmula 1, ele não é um cara que vai esperar assim, uma super velocidade, mas ele ainda consegue superar o Bortoleto, às vezes, em qualificação. Então é importante para uma equipe
que nem a Sauber tem um veterano, às vezes. Não dois, né? Mas talvez um novato, como a... Não é Cadillac. Fazer ano que vem com Bottas e Pérez. Vamos ver o que vai dar. Mas, enfim, apostar nos novatos hoje é esse processo aí. O cara vai ter que se adaptar. E quando se falou dessa chegada, dessa leva de novatos, muito se falou, mas o Bortoleto ganhou a Fórmula 2. Beleza, lá era uma realidade, né, cara? O carro da Fórmula 2 é uma linguagem. O carro da Fórmula 1 hoje é outra. Tem gente aí falando que não aguenta mais esses carros, né? O Alonso falou que, nossa, ainda bem que vai acabar esse regulamento, esses carros não são divertidos de se dirigir, são muito pesados, muito grandes. Então, os próprios pilotos comentam, né? É um carro manhoso, difícil de se adaptar para um cara que vinha de uma Fórmula 2. E aí o que entra realmente é poder de adaptação. O início do ano desses novatos todos foi complicado, né? O Radiar teve aquele mau início, falta de apresentação, né? Rodou lá na Austrália. Rodou na apresentação da primeira corrida. Chorou, chorando, aí o Helmut Marko disse que não criticou ele, toda aquela coisa. E olha o que virou, né? Ele achou o caminho que o Bortoleto ainda não achou. E é complicado, né? Tem que achar o caminho se quiser, é que nem o Lucas falou. Douglas, eu acho até que o Bortoleto achou o caminho, porque ele se perdeu desse caminho. Pode ter se perdido, Ele vinha numa temporada interessante de... Ele estava indo bem até Interlagos, em que ele entrou na pilha. Aí ele meio que... Eu falei na época que o que eu fiquei mais enfurecido é que o entorno dele não preservou ele. Não criou uma blindagem. Falei assim, não, gente, é um fim de semana importante, mas ele tem que focar na corrida, ele tem que fazer um resultado bom, ele tem que... Qualquer oba-oba é depois da bandeirada. Né? Mas ele pegou o manual que o Barrichello usou em 95, leu e falou assim, eu vou fazer igualzinho. É esse aqui que eu vou. Sabe? É esse aqui que eu vou fazer, vai ser esse o meu fim de semana. Tá? E ele entrou na pilha de uma forma que eu fiquei bravo por causa do entorno, não por causa dele. Sim. Isso é uma coisa que é muito sedutora, é uma coisa sedutora você entrar nessa pilha de você sentir a vibração do público, de você querer estar presente, de que você querer fazer esse fim de semana um fim de semana diferente, em que você está em casa, você está com mais contato com a família, com o público, com patrocinadores. Tudo isso é muito sedutor, é muito atrativo, é muito magnético. Agora, não tem ninguém para estar em volta e falar assim, cara, foca na pista. Opa, é viseira baixada. Não é você, não é tênis bonitinho, não é oba-oba, não é abracinho com repórter, é alô pra torcida, é Bortoleto, isso não tem nada a ver com o crachá dele. O crachá dele é Sauber, funcionário. Piloto. Sabe? E eles... Não vou dizer trainee, porque ele é piloto titular da equipe Sauber de Fórmula 1. Mas sim, novato. Assim, olha, você é funcionário da Sauber. Fundamentalmente, você é funcionário da Sauber. Depois é todo o resto. Você é brasileiro, você é representante brasileiro na Fórmula 1, você é o cara que vai dar tchau para a torcida, você é o cara que está, sim, representando o Brasil, mas, fundamentalmente, olha para o crachá. Assim, ó. Sauber. Tá. Funcionário. Número. Tá. Esse que vale. Né? Esse é o primeiro a ser cuidado. E eu fiquei muito pistola por causa do entorno dele. Não teve ninguém para dizer, assim, não, cara, foca na pista, é viseira baixada, vamos lá, faz um bom resultado, depois você faz o oba-oba que você quiser. Sabe? Eu acho que viu, Lucas? Acho que até o entorno dele... E para mim, esse fim de semana ruim dele no Qatar ainda é eco de tudo que ele passou. Ele está tendo que, sabe aquele negócio, retroceder a 4 casas na curva de aprendizado dele e da confiança dele, no carro, a performance, o nível de performance dele perto do que é a do Hülkenberg. Então, tudo isso aí é aquele negócio assim, você fez um fim de semana desastroso em Interlagos, retroceda a 4 casas, e isso prejudica a curva de aprendizado, e o Bortoleto é desse cara de curva de aprendizado. Tá? Ele já tinha tido algumas situações que atrasaram essa curva, e essa de Interlagos pegou forte ele. Como a de Imola pegou forte o Antonelli. Sabe? Das distrações que um fim de semana pode causar para um piloto e da falta de confiança que ele pode ter se tiver um fim de semana complicado como este. Sabe? Já foi dada ali, a lição estava lá.
sabe? Na cara. Agora, acho que o grande problema do entorno do Bortoleto, acho que nem tanto na Fórmula 1, mas talvez em outras categorias. Acho que o problema foi esse, viu? O que está acontecendo na Stock Car, acho que é outros anos. A gente pode só dar essa pitaria assim, mas o pessoal está mais preocupado, então está preocupado com outra coisa e não esqueceu de fazer o básico lá em Interlagos. Essa questão aí do entorno, né, que o Lucas comentou muito bem, o que tem que ficar, a gente conversou sobre isso, né, no Rain Marvels também, não pode achar que foi uma coisa que acontece, não, tem que olhar os erros e modificar, para não acontecer de novo no ano que vem. Então, muitas vezes acontece esse tipo de fenômeno no Brasil e os caras levantam, foi só um incidente, aí chega no ano que vem faz tudo igual de novo, né? E teve piloto que passou por isso na história da categoria, repetindo deixando esse lado externo tomar conta, essa euforia, essa pachequismo, né? Esse ufanismo todo. Às vezes a gente vê isso na seleção brasileira de futebol também. Você tem que blindar, cara. E hoje em dia, o Norris está aí como prova, né? Ele falou várias vezes. A seleção de 2006 perdeu a Copa. Aquela seleção era um absurdo, os nomes que a gente tinha. Oba-oba, Vegas, festinha, não sei o quê, treino. Não jogaram bem nenhum. Oba-oba. Jogaram nada. Oba-oba é isso. Não, teve gente chegando gordo, teve gente chegando com lesão de quadril, sabe? Etc, etc, etc. Mas os nomes que tinha, pelo amor de Deus, era para ganhar aquela Copa de boaça. Era para ter jogado bola, né? Era para ter jogado bola. Então, enfim. Jogaram ainda naquilo. Mas são coisas assim que impedem o crescimento de piloto. E que realmente fazem com que a cobrança nele seja permanente, justamente porque essa curva de aprendizado não está se colocando de uma forma mais confortável para ele. O famoso, e aí, né, encheu o bulão, como diz aqui no interior, encheu o bule, encheu o bulão, tá, pronto, vai fazer de novo? Não. Então, bola para frente, vamos lá, vamos trabalhar que é assim que a gente vai fazer. O Bortoleto continua sendo o projeto de futuro da Audi, e a Audi é uma marca que não entra no motorsport para empatar ou para perder, ela entra para ganhar. Se a gente pega o histórico da Audi, o modo que ela entrou no Mundial de Rally com o Audi 4, o modo como ela entrou nos campeonatos de GT americanos com o motor 5 cilindros turbo, fez lá na IMSA, na Camel GT, eles foram os estraga-festa lá americanos. Depois, quando eles fizeram o Audi V8 para DTM, que era uma limusine contra os compactos da Mercedes e da BMW, e eles conseguiram um título também. O Audi R8, pelo amor de Deus, o que a gente vai falar do Audi R8, depois o R10, R15, o 18, o e-tron. Então, a Audi não entra para perder. E ela continua apostando suas fichas no Gabriel Bortoleto como futuro. O piloto de futuro desse projeto da Audi na Fórmula 1. Então, é claro que a gente tem uma situação que, sim, isso permanece. Só que a gente está tendo uma temporada em que essa curva de aprendizado está sofrendo obstáculos, percalços, o que adiciona, claro, uma pressão extra no Bortoleto. A gente sabe que o potencial está lá. Que precisa realmente usar essa temporada como um grande aprendizado. Assim, olha, no que a gente acertou, no que a gente errou, e o que a gente errou, claro, a gente não vai repetir. Mas vamos lá, praticamente o último assunto da noite, Ferrari. A gente teve aí a gente está testemunhando uma equipe que está em plena crise de engenharia. E que é uma crise de engenharia que se reflete numa crise de performance, uma crise com pilotos, crise com presidente de Ferrari, presidente de Stellantis, em que cada um, as coisas tornam-se guerras de versão, guerra de declaratório, o que só piora a situação, e isso não é nada novo em termos de Ferrari. A gente
tem uma história, a gente olha para trás, 75 anos de Fórmula 1, 75 anos de Ferrari com guerras de jornalismo declaratório. É a Ferrari, está no DNA da Ferrari essa questão das guerras de palavras. E eles adoram repetir isso de uma forma a gente não esquecer que Ferrari é Ferrari. Tá? A gente teve um Leclerc que apagadíssimo, e numa 8ª colocação, 56 segundos atrás, né? E 10ª colocação de grid, chegou atrás de Fernando Alonso, e um Lewis Hamilton 12º lugar, o cara ficou super longe de qualquer coisa, mais uma vez, ficando na Q1, como se, claro, as brincadeiras já começam, a questão do Lewis Hamilton ter ligado o modo Luca Badoer, Giancarlo Fisichella, e uma coisa que eu lembro bastante é o quanto o George Scheckter estava absolutamente desmotivado ao final de 1980. E a gente também vale a contextualização. Em 1979, o Forghieri faz a Ferrari T4, que é o primeiro full ground effect, o primeiro carro asa mesmo de fato da Ferrari. O carro funciona muito bem em 79, que é uma temporada muito gangorra. O carro tem uma consistência a ponto de levar o George Scheckter ao título mundial, mas a evolução da T4, que é a T5, é uma evolução absolutamente limitada. Aquilo ali era um teto de projeto, tanto de motor quanto de chassi, a concepção total do carro. Tanto que já em meados de 80 eles já começam o projeto do V6 Turbo, né? Mesmo com um chassi absolutamente deficiente, que foi a CK no ano seguinte, a 126 CK. Mas a gente viu um George Scheckter absolutamente fora de combate, absolutamente desmotivado, e um cara que se aposentou ao fim do ano. Ele foi campeão em 79, ao fim de 80, com uma temporada absolutamente desastrosa da Ferrari, uma das de maior crise de engenharia da Ferrari. O George Scheckter se aposenta com 30 e poucos anos. Não pensa que ele vai fazer, não, ele já estava beirando os 40, não. Ele estava com 30 e pouquinho. 30 anos. 30, 31. O próprio Lauda, lá em Canadá 79. Ele é de janeiro de 50. Ele ia fazer 31 em janeiro. Ele se aposentou. Porque é de 50, né? O Scheckter é de 50. E a gente está falando de 1980. 30 anos de idade. O cara se aposenta da Fórmula 1 aos 30 anos. Por opção. Né? Que assim, não tem mais equipe, não tem mais possibilidades na Fórmula 1. Não. Foi por opção. Assim como o James Hunt abandonou a Fórmula 1 mais ou menos nessa época, o Niki Lauda abandonou nessa mesma época, foi voltar em 82, em outras circunstâncias, porque Niki Lauda era Niki Lauda, tinha força de Niki Lauda, a maior força de todas na Fórmula 1, nunca houve um cara mais forte que Andreas Nicolaus Lauda, a gente tem que levar isso em consideração, mas a gente vê um Lewis Hamilton absolutamente abatido, um cara que a gente até fez a brincadeira, né? Ele que é um cara que sempre tenta se mostrar agradecido e tudo mais, ele usa o Grateful para tudo, né? Teve uma hora que quase caiu o disjuntor do Grateful, ele quase esqueceu de agradecer a torcida da Ferrari e tudo mais, porque ele está realmente absolutamente desmotivado, um casamento péssimo que a chance de divórcio é muito grande. E olha, por mais que eu não fosse otimista no começo do ano a respeito da união Hamilton-Ferrari, e mesmo a união dela sendo o peso que tem, porque a gente está falando do cara com o maior cartel da Fórmula 1, com a principal equipe da Fórmula 1, isso é uma união muito poderosa. Eu não estava nem um pouco otimista quanto a isso, mas eu não imaginava esse grau de problema em que o Lewis Hamilton hoje está se assemelhando ao que foi aquelas passagens meteóricas de Luca Badoer, de Fisichella, por uma Ferrari que era realmente muito manhosa de dirigir. E num nível de desmotivação próximo do Scheckter no fim de 80. Vamos falar um pouco de Ferrari e principalmente de Lewis Hamilton. E lembrando que ele ficou no Q1 duas vezes. Ele foi logo na 18ª posição, tanto na sprint como na corrida principal, nas mesmas posições. Ele largou, com a penalização do motor, ele ganhou uma posição, mas ele conseguiu a 18ª posição nas duas corridas do Qatar. O Hamilton está com uma atitude muito derrotista, incrível.
Até o Leclerc também, esse final de semana, ele disse, a melhor coisa que tem acontecido foi ter acabado o final de semana, porque o carro estava enguiado várias vezes. Você viu a on-board do Charles Leclerc, ele estava no fio estava ali no fio da navalha todo o tempo todo, ele rodou, chegou a dar uma rodada bem forte. Realmente o carro da Ferrari tem problemas, e você vê, eu li essa manhã que o Fred Vasseur confessou, olha, o desenvolvimento da Ferrari do 2025 acabou em abril de 2025. Então, tem 7 meses que o carro não tem nenhum desenvolvimento aerodinâmico, mais coisas mecânicas, coisas menores. Então, um carro que está parado no tempo há 7 meses, lógico, teve alguns momentos bons, o Leclerc, não a Ferrari, o Leclerc conseguiu 7 pódios ainda, mas de lá para cá a equipe caiu muito de rendimento, e lógico, isso afeta a mentalidade dos pilotos, principalmente o Hamilton, que a gente já falou aqui, que é um cara que é bastante frágil nessa parte, né, que a gente vai comparar ele com os grandes multicampeões da história. A gente não, como eu gosto de falar, ninguém vai comparar aqui o Lewis Hamilton com o Gregor Foytek, né? Vai comparar com os gigantes da Fórmula 1. E quando você compara essa parte de mentalidade, o Hamilton está muito, muito abaixo. E ele, assim, a atitude dele não é de um líder, de um cara que, não, vou pegar a equipe, está lá embaixo, tá como o Schumacher fez em 90 anos, estão lá naquele, onde vocês estão imaginando, lá na fossa. Eu vou pegar esses caras, vou trabalhar e vou, pela liderança, botar normalmente no lugar que a Ferrari merece. Você não consegue enxergar o Hamilton fazendo isso pelas atitudes dele. Já falou aqui que se fosse, não devemos esquecer, ele falou assim, tem um momento que o Leclerc foi pole e ele nem foi o Q3, se fosse eu trocaria de piloto. Então, se eu chegasse, se eu fizesse para o meu superior, eu fiz um trabalho ruim aqui, me substitua, cara, eu tô no olho da rua. Basicamente isso. E qualquer um aqui, não é só eu não. Todo mundo aqui, se você falar para o seu superior... O Prost foi demitido por muito menos, em 91. Exatamente. Então, você vê que a Ferrari tem uma crise técnica e, assim, agora vamos especular um pouquinho. Eu vejo essa desmotivação no Hamilton, acho que não está nem falando tão para 25, mas também para 26. O Hamilton é um cara inteligente, é um cara experiente. Então, ele já pode, todo dali se conversa, se conhece, então eu acredito que o Hamilton já percebeu que 26 a Ferrari também não vai. Ele já vai estar com 41 anos de idade. A última temporada de Lewis Hamilton foi já em 2021, que já tem passado 5 anos. Então, eu acredito que o Hamilton não vai, dificilmente, do jeito que vai. Eu não sei se ele vai abandonar. Eu acho muito improvável ele se aposentar no final desse ano. Eu acho que no final de 26, principalmente com o Berman performando também, eu acho muito ele ficar. E aí já se fala também do Leclerc, né? O Leclerc já está aí desde 2019, e eu acredito que o Leclerc também deve, a gente falou aqui do Lando Norris ter batido um recorde de permanência dentro da McLaren, acho que o Leclerc também está muito longe de estar ali, sei lá, entre 3, 4 pilotos com mais corridas pela Ferrari. Então ele já está percebendo que, olha, eu estou vendo o Max Verstappen, que foi meu contemporâneo no kart, bati de roda com o cara já está indo para o 5º título mundial, o Lando Norris brigando pelo título. E o Leclerc nunca brigou realmente pelo título. Teve grandes corridas, um cara rapidíssimo em ritmo de classificação, né? E você pode brincar que é meio que uma Alesi do século XXI, mas uma Alesi melhorado, vai lá, um Arnoux do século XXI, talvez. Um cara muito rápido em ritmo de classificação. Mas já está percebendo que a Ferrari não está indo. Então, o Fred Vasseur teve o seu contrato renovado depois de muita especulação, mas é algo que chega a ser, já está na parte da surpresa. Que por muito menos, a gente falou aí, muito menos o Prost foi demitido, por muito menos outros dirigentes, os chefes da Ferrari foram demitidos, e o Vasseur vai para o seu 4º ano com a Ferrari, acho que é o 4º ano de 2026. Então, se for o 4º, é o 3º. Então, é impressionante como a Ferrari vai caminhando para ter erros negativos. Eu gosto de lembrar, o Lucas é da minha geração, vai lembrar, que quando a Ferrari ia aumentando o jejum de pilotos, aqui no final da década de 90,
tá 15 anos, 16, 18, 20 anos sem título, era um drama. Era um drama. E a Ferrari já está muito próximo de chegar. O último título mundial de pilotos foi em 2007. Quer dizer, estamos em 2000, e caminho para 2026, já vai caminhar para 19 anos sem título. E eu não vejo a comoção que tinha naquela época. Eu acho isso muito interessante. Que havia uma comoção. Por Ferrari é campeão tantos anos, e aquela pressão. Você vê que a Ferrari está meio. Vamos tentar, vamos. E trouxe o Hamilton. Eu acreditava, até conversando com o Douglas antes da gravação, acho que o marketing total passa muito por marketing, sim. E o Hamilton, com certeza, esperava muito mais. Na verdade, todo mundo da Fórmula 1 esperava muito mais dessa relação, mas tende a estar naquela lista, Lucas, da lista das 10 piores contratações que a gente fez do GP Total Listas. Tá bem pertinho, viu, o Hamilton entrar nessa lista. Infelizmente, a nossa lista, ela envelheceu mal. A gente vai ter que fazer uma atualização. Mas vamos lá, Douglas, fala um pouco de Hamilton também. A sua opinião aí. Hamilton e Ferrari, né? Esse casamento aí que tá cheio de rachadura já depois de nenhum ano completo, tentando terminar esse ano. O Lucas lembrou, sempre bom lembrar de 79 e 80, né? 2 anos que eu gosto bastante. A Ferrari, mais ou menos, né? Gosta muito de 79, foi um ano muito bonito, mas não quer lembrar de 80, que foi... Mas eu vejo uma diferença fundamental, né? A crise técnica de 1980, né? Você viu uma luz no fim do túnel que era um motor turbo. Parecia que, ok, o ano era horrível, mas havia uma promessa de mudança. E, de fato, em 81 já foi um ano bem diferente. Não, o chassi ainda era muito ruim, mas o motor... O motor era bem nascido. O V6 da Ferrari nasceu bem. E o Villeneuve... Tem conta lenta que o chassi era tubular, né, de 81, porque o cara... É um semi-monocoque. Só de 82 foi ser honeycomb, e era um honeycomb literalmente colado. Era da Hexagon, era um processo bem mais moderno do que tinha, só que é um chassi, claro, muito frágil, a gente sabe, a questão do morte do Villeneuve, o acidente de fim de carreira do Pironi, tanto que depois, durante o ano de 82, eles fizeram reforços, literalmente reforços com fibra de carbono por todo o chassi de alumínio, que era esse honeycomb, enfim. Mas você pegou um ponto muito interessante, continua o Douglas, porque essa questão da luz no túnel. O João tá falando que tem um túnel. A luz tá parada. A luz tem que ser um trem. Tinha o projeto Turbo, tava lá a luz. Tá? Agora a gente só tem o túnel. É isso aí. Talvez eles acreditem que a luz do túnel seja um novo regulamento. Mas eu adoro fazer essa comparação, desculpa até para você continuar seu raciocínio. Eu adoro quando tem essas mudanças de regulamento, e todo mundo fala, quando chegar o novo regulamento, vai mudar tudo e vamos todos para frente. Só que em 2026 só vai ter um campeão, só vai ter um vencedor, o pódio só vai ter 3 lugares, a pontuação só vai até o 10º. Então, assim, não vai mudar muita coisa. Então, vai zerar, mas era para todo mundo, mas a chance de continuar, ou então ter mudança aqui, ó, é muito grande também. Porque a chance da gente ter um novo 2014 é muito grande. Então, estamos falando que a unidade de potência mais avançada é da Mercedes. E é claro que a Mercedes sendo Mercedes, uma coisa é o que eles desenvolvem, outra coisa é o que eles vão fornecer para os seus clientes, ainda que a equipe cliente é a campeã de construtores. Isso é uma situação... Bicampeão. Então, é bicampeã de construtores. Então, é uma situação, claro, que é um tanto embaraçosa para a própria Mercedes. Eu acho que eles não vão dar mancada para 2026, até porque eles estão já estão começando a ficar nesse jejum de títulos. A Mercedes que teve o maior processo hegemônico da história da Fórmula 1, justamente com o Lewis Hamilton. Gente, a gente está fechando praticamente a pauta. Faltou algum assunto que vocês queiram tratar? Acho que rapidamente essa notícia, né, do Adrian Newey indo para... Vamos para as considerações finais, então. Bem rapidamente. É só isso. A palavra de vocês para a gente poder já ficar na expectativa. Nesse próximo domingo a gente já vai ter o desfecho da temporada.
Vai, Douglas, continua. Você até eu te interrompi, então continua aí. Tranquilo. É uma temporada, para mim, que, como eu conversava com o João antes ainda da gravação, talvez não é, com certeza não é um ano de GPs memoráveis que eu vou lembrar. Eu gostei mais de 2024, na verdade. Mesmo que a conclusão de 2024 fosse muito mais óbvia, né? Por mais que a McLaren tenha feito o melhor carro, por mais que a reação deles tenha sido interessante, parecia que o Verstappen tinha como controlar a situação e foi isso que ele fez. Agora é diferente, né? É o Verstappen no papel da remontada, ele parece que a Red Bull vai com um embalo, né? Uma moral muito forte, mas mesmo assim é um campeonato assim de GPs mornos. Eu esperava mais desse ano, esperava mais da Ferrari, né? Que a gente falou tanto aqui agora. Que decepção e sem perspectiva. E o Hamilton entregue, né? Não era isso que a gente esperava. Eu não esperava ele sofrendo tanto nas mãos do Leclerc. Esperava que ele conseguisse combater em corrida, pelo menos. Em qualificação já esperava que o Leclerc ia ser muito mais rápido. Fica a perspectiva de uma decisão. Eu sempre lembro de uma entrevista do Prost nas vésperas de Adelaide 86. Eles falaram: o que você acha que vai ser? Ele falou: eu vou correr, eu só preciso ganhar. Eu estou confortável, eu preciso ganhar. E ele falou uma frase que eu sempre lembro: não vai ser uma corrida comum. Ele falou: tenho certeza que não vai ser uma corrida comum, por tudo que envolver. E não foi, né? Palavra certa corrida. Então eu acho que está se desenhando um clima. Pode ser que seja uma corrida comum, pode ser que o Norris ganhe o campeonato largando da pole e dominando a prova. Existe uma possibilidade de acontecer isso, mas tem um momento, às vezes, que tu sente, né? E parece que a gente pode estar diante de uma corrida que não vai ser comum. Então, muita coisa pode acontecer. O Verstappen chega com toda a moral e o Norris vai... É aquilo, a McLaren deixou de torcer a faca e vai jogar o Norris nessa pressão de ter que decidir na última corrida, numa pista que é traiçoeira, de rua, muros, é um lugar que é complicado. Eu teria sido mais cauteloso, eu teria jogado alguma outra carta para resolver a parada antes do que deixar nas mãos de um. É o primeiro título, né? E a história mostra isso, né? O Prost mostrou isso quantas vezes, né? 83, 84, o Senna, aquela vez em Suzuka, quase perdeu o título, talvez, naquela largada. Os grandes pilotos sofreram para vencer o primeiro campeonato. Então, a McLaren está brincando com coisa muito séria, deixando essa decisão para essa última hora. Vamos ver o que acontece, né? Eu espero que seja uma grande corrida e agradeço demais o convite de vocês aqui, de coração. Legal, Douglas. Muito legal ter você aqui. Tá? Vai ser o primeiro de vários convites, porque a gente está criando essa teia de amigos, né? essa lista de contatos, todo mundo ligado pelo entusiasmo que a gente tem pelo esporte a motor. A gente tem já juntado toda a diretoria do Granny Marbles aqui e outros amigos que vêm também e oferecem esses pontos de vista muito interessantes. Só tenho a agradecer a você, Douglas, e um convite que, nesta ocasião, acabou dando certo de você fazer parte aqui do nosso time para a gente analisar mais um GP da Fórmula 1. Vamos lá, João, para a gente fechar o programa de hoje. Rapidamente, primeiro agradecer ao Douglas, prazer estar aqui com você. E, rapidinho, com certeza essa semana, Zac Brown, Lando Norris e Oscar Piastri não vão dormir muito bem essa semana, não vão dormir nada. Igual a mim, com relação ao Campeonato Brasileiro, não vão dormir bem, não vamos dormir bem. Haja suco de maracujá. Haja maracujina, Rivotril, essas coisas, porque o Douglas foi muito certeiro. Você deixar o Lando, que é um piloto que já espalhou a farofa algumas vezes, apesar de... E a McLaren, que já espalhou, a McLaren atual já espalhou a farofa várias vezes, deixar isso na última corrida vai ser muito tenso. A galera lá, os papaias vão dormir bem mal e o Max Verstappen tá de boa, tá de boa na lagoa. O que vier para ele mesmo já falou, o máximo pode ser se eu for terceiro campeonato, então, mas
Se for naquela história que vença o melhor em Abu Dhabi, sabemos quem é o melhor. É isso aí, a gente então se reencontra na próxima semana para a gente poder anunciar o campeão e fazer uma análise em cima do que vai ser essa corrida final em Abu Dhabi. A gente espera vocês aqui com o like que a gente sempre pede aqui ao final das transmissões, para que vocês também se inscrevam no canal, e os nossos votos, mais uma vez, de melhoria rápida para o Márcio, para que ele possa voltar aqui à bancada do GP Total e continuar o desenvolvimento aqui do canal e do nosso ecossistema aqui do GP Total. Grande abraço a todos e até Abu Dhabi. Até a próxima!